Fala galera, Marcelo da Creare Design. Hoje trago um tutorial muito legal para vocês, que é como pegar uma imagem, tá? Então imagina que você foi numa festa, tal, poxa, aí um fotógrafo pegou, clicou uma imagem super bacana e essa foto se tornou a sua foto predileta. E você sempre quis aprender como pegar essa foto e transformar em um desenho realístico, né? Um desenho bacana, assim. Ou talvez nem tão realístico, mas né, um traço um pouco mais simples e por aí vai. E aí hoje vou ensinar como fazer esse procedimento no Photoshop, tá? Então, gente, eu acessei o Google, né? E encontrei uma imagem. Então tá aqui, ó, meganfoxfans.com.k, tá? Então peguei, retirei desse site só para a gente fazer o nosso tutorial, tá bom? Então nós temos aqui a nossa imagem e como eu vou fazer juntamente com vocês passo a passo, eu vou mostrar aqui até então o resultado que eu cheguei, tá? Então a imagem é assim, a original, e aí ela ficou assim, tá vendo? Com traços bem mais de fato desenhados, né? Então um contraste ali como se fosse uma pintura estilo aquarela e por aí vai, tá? Então eu vou mostrar como chegar nesse resultado ou num resultado semelhante, tá bom? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, né? Tenho todas as minhas imagens e tal. Eu vou apagar para que a gente chegue naquele ponto, tá? Selecionei todos os meus layers. Opa, deixa eu só subir aqui meu Photoshop. Pronto. Selecionei os layers, delete, ok. E agora temos apenas a nossa imagem original, tá? Gente, em todos os tutoriais, praticamente, que eu for trabalhar, eu vou utilizar o que? Máscara, a Pen Tool, né? E ferramentas mais profissionais com o objetivo de que o trabalho de vocês também fique cada vez mais profissional, né? Melhor e mais profissional, ok? Então, né, talvez vocês falarem, ai, mas é muito complexo tal. Meu objetivo é torná-los mais fera possível na ferramenta Photoshop, trabalhando da melhor forma, ok? Então vamos lá. Gente, eu vou mostrar aqui inicialmente as ferramentas que a gente vai utilizar, porque para o tutorial não ficar muito extenso, então eu já vou mostrar antes as ferramentas para depois a gente pegar e fazer com uma maior agilidade, tá? Então eu vou trabalhar muito com o meu pincel e para aumentar, porque isso a gente vai fazer bastante, para aumentar ou, aliás, diminuir e aumentar o tamanho do meu pincel, eu vou utilizar teclas de atalho, tá? E as teclas de atalho são as chaves, né? A chave, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, ferramenta de texto, as chaves são essas daqui, ó. Deixa eu aumentar. Opa, vou colocar aqui 100. Pronto. Ó, então essas daqui, né? Eu nunca lembro se isso chama colchete. Eu acho que esse aqui é o colchete e essas daqui são as chaves, tá? Desculpa, gente, mas ok. Então, ou ao contrário, né? Mas beleza. Essas duas teclas, a tecla da como é que chama? Da esquerda. Opa, deixa eu pegar aqui. Ó, a tecla da esquerda ela diminui, essa aqui, e a tecla da direita ela aumenta, ok? Então a gente vai utilizar muito isso, porque a gente vai trabalhar com pintura digital.
E o conta-gotas, vou trabalhar bastante com conta-gotas. Quando a minha ferramenta está selecionada, por exemplo, o pincel, se eu apertar a tecla Option ou Alt no PC, ele muda, tá vendo? Para o conta-gotas. E aí, por exemplo, eu clico e utilizo. Ah, é que aqui a opacidade está 15%. Mas ó, só para mostrar para vocês. Coloquei a opacidade em 100%, né? Ou seja, né, daí coloquei sem opacidade, tá? Então, ó, conta-gotas, clico em um ponto, tá vendo? E eu consigo pintar por cima com aquela tonalidade, tá? Mesma coisa aqui, ó. Vou vir aqui, clicar na boca, pronto, peguei a cor e aí eu pinto com a cor que eu selecionei. Então isso a gente também vai usar bastante. A máscara, mas aí depois eu mostro, tá? A hora que eu aplicar a máscara eu falo para vocês. Que mais? Eu falei o pincel, conta-gotas, aumentar e diminuir. Gente, em tese, provavelmente isso. A gente vai fazer outros ajustes, mas eu vou avisando durante o procedimento. Então vamos lá. O primeiro ponto para a gente começar a desenhar é sempre preservar o nosso layer. Tá? Então eu tenho o meu layer aqui, vou criar um novo layer, ok? E aí eu vou fazer cada fase do meu desenho em um determinado layer. Tá? Então vamos lá. Bom, com o layer selecionado, eu vou clicar no meu conta-gotas e aí, gente, eu vou desenhar o rosto, tá? A área do rosto da minha modelo, na verdade a área de pele, tá? Vou mostrar para vocês. Então vou clicar aqui, selecionar um tom de pele bacana, sei lá, acho que aqui, ó, acho que aqui tá legal. Pronto, peguei o tom de pele, vou configurar o meu pincel, tá bom? Aqui o hardness tá 0, ou seja, o meu pincel ele está totalmente esfumaçado. Eu vou colocar ele em 60%, para ele não ficar tão esfumaçado, tá? Beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pintar em cima, né, de todo o rosto da modelo, tá? Aqui, ó. Vou pegar o mouse e tal e vou pintando em cima dos olhos, tá bom? Aqui, só em cima dos cabelos que não, tá? Aliás, aqui na verdade eu vou porque tem só alguns fiozinhos, tá vendo? Eu só não vou pintar em cima do cabelo onde ele é bem preto, tá? Então, beleza. Aí tô fazendo aqui o contorno. Ó, cheguei aqui na orelha, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir meu pincel, tá? Então, beleza, diminuir, vou pintando. Gente, eu particularmente, eu utilizo uma, uma mesa, né, que nós costumamos chamar de tablet, porém não tem nada a ver com iPad, com esse tipo de tablet que a gente conhece, tá? É uma mesa digital aonde tem uma caneta e aí você trabalha com a caneta, né, em cima dessa mesa e aí você vai trabalhando Photoshop, né? A caneta, na verdade, ela passa a ser o mouse. Depois, no final do tutorial, eu vou colocar uma imagem, tá? Ou um videozinho curto, tal, para mostrar um pouquinho essa mesa, que é uma ferramenta interessante e ela agiliza muito o processo, ok? Porque aqui é como se eu de fato estivesse desenhando com uma caneta aqui em cima, tá? Então legal, fiz aqui o desenho do rosto, tá? Aonde está escrito Layer 1, eu vou clicar 2 vezes e colocar rosto. Legal. Vou ocultar agora a minha camada, tá? Beleza. E vou clicar aqui para criar mais um layer. Nesse outro layer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a sobrancelha, tá? Então, beleza. Vou aumentar. Ctrl mais ou Command mais eu aumento.
com Command menos ou Ctrl menos eu diminuo, tá? Então, Ctrl mais, Ctrl menos, Ctrl mais, Ctrl menos. Beleza? Então, ó, conta gotas, cliquei, vou diminuir e vou pintar. Pronto. Só que o meu pincel está muito grande e aí nessa areazinha aqui não vai ficar legal. Então, opa, pegar o pincel de novo. Então, eu vou aumentar um pouquinho, só para ver o ponto mais fino, tá? Então, beleza, eu começo aqui a pintar e vou para cima no meu desenho. Tá? Não se preocupe, gente, se não ficar aquela perfeição, tá? Não tem problema. E depois a gente vai fazer algumas fusões para conseguir causar o nosso efeito realístico. Então, beleza, fiz aqui uma sobrancelha, vou pegar, vou fazer a outra, opa, vou fazer a outra. Pronto. Não muito perfeito, mas aceitável. Legal. Maravilha. Então, vou colocar aqui sobrancelhas. Beleza. Vou criar um novo layer. E agora, vou fazer aqui os olhos, tá? Então, aumentar mais um pouquinho. Beleza. Ó, Option, clico aqui na cor do olho. E aí, gente, a gente sempre precisa tomar muito cuidado, porque existem alguns pontos onde existem mais de uma cor, né? Então, aqui no olho eu tenho sim uma área mais clara, porém, ó, vou apertar aqui o Alt de novo, eu tenho aqui uma área um pouquinho mais escura. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou clicando, clonando a cor e desenhando, tá? Beleza, ó, aqui eu tenho o contorno, né, do olho, então eu vou clicar, pronto, vou fazer o contorno, beleza, aqui é preto, então eu vou desenhar aqui por cima também, tá, beleza, aqui é o branco, isso é muito importante porque é o brilho, né, dos olhos, isso faz toda a diferença, beleza, aí agora, aqui eu tenho o cílio, né? Então, ó, vou desenhar aqui o cílio. Não se importe em pegar todos os pelinhos e tal, né? Isso não precisa, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho a parte branca. Então, vou, opa, pegar um pouquinho mais, que é a parte clara. Legal, vou desenhar. Aqui. Beleza. Aí aqui eu tenho uma parte vermelha, né? Então vou fazer aqui a parte vermelha do olho. Beleza, a princípio somente o olho mesmo, tá? Porque a gente já fez a nossa a parte da pele. Então não se preocupe com a pele, tá? Então beleza, desenhei o olho. Agora vou desenhar o outro, tá? Então vamos lá. Sempre respeitando as tonalidades, tá? Então tenho aqui a parte do olho que é mais clara, ok. Agora vou clicar aqui na parte um pouquinho mais escura, né? Fazendo contorno, pronto. Aí aqui, ó, eu tenho um contorninho que é quase um preto, né? Então vou pegar, vou fazer também aqui o contorno, pronto. Agora aqui, pupila, né, dos olhos, beleza. Parte branca, que é o brilho, que é a vida, né, de uma expressão, ok. Então vou pintar aqui de branco também, essa área dos meus olhos, né, dos olhos da modelo, não dos meus. Uma parte vermelha ali já fiz, né, então agora vou pintar essa área. Pronto. Ok. Maravilha. Então, ó, fiz os meus olhos ali desenhados, tá? Vou clicar duas vezes aqui em Layer 1, vou colocar olhos. Ok.
Perfeito. Então, vamos agora para a boca. Gente, não se preocupem, tá vendo? Eu tenho aqui esses detalhezinhos, né? Essas marcas, na verdade, do rosto da moça, né? Nariz também. Não se preocupem com isso, tá bom? Então, vou vir aqui agora, vamos fazer a boca. A boca a gente vai precisar fazer em algumas etapas, tá? Então, primeiro eu vou selecionar uma cor que eu achar interessante aqui, né? Dentre as tonalidades da boca, eu vou achar um tom mais interessante, vou pintar toda a boca e aí depois vou fazer os brilhos e tal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro layer, vou fazer a boca inteira. Olha, eu vou selecionar um tom aqui que eu acho interessante. Vamos ver, um tom um pouquinho mais saturado. Aqui, ó, aqui eu acho que tá legal. Pronto, cliquei. Então vamos desenhar. Eu vou pegar aqui e fazer e desenhar a boca. Deixa eu aumentar um pouquinho o pincel, pronto. Depois eu vou fazer aquele cantinho, gente, aqui aí eu vou precisar diminuir o tamanho do meu pincel, tá? Então, beleza. Pronto, pintando. Agora o centro. Ok. Agora vamos lá pro cantinho. Então venho aqui, pronto, pinto, né? Legal. Aí vou retocando depois, né, os detalhezinhos. Aqui. Ótimo. Pronto. Legal. Boca ok, a primeira parte. Crio um layer, oculto, tá? O layer de baixo da boca. Vou colocar aqui, ó, boca. Boca. Pronto. E aí agora, aqui, eu vou fazer o quê? Vou fazer os brilhos, tá? Então aqui a parte branca, que dá esse, né, esse realismo. Isso a gente vai precisar na hora que a gente for trabalhar, tá bom? Então, legal. Clico aqui, venho no brilho, ó, Alt, conta-gota, legal, diminuo um pouco o meu pincel, tá bom? E aí eu vou pintando em cima dos brancos. Tá? E aí, gente, não faz muito perfeitinho, porque depois isso aqui vai dar um efeito legal, tá bom? Do jeito que a gente está fazendo assim, ó. Exatamente assim. Pronto, aqui eu tenho um brilhinho, aqui eu tenho outro. Aqui é um pouquinho mais suave, depois eu vou usar uma outra cor. Tá? Então, branco, 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 ok e ok. Beleza. Então aqui, ó, eu tenho uma outra cor, né? Vou clicar aqui só para uns detalhezinhos mesmo. Aqui também é um pouquinho mais claro, né? Isso é legal porque dá um contraste depois no desenho. Tá? Então beleza, fiz os meus brilhos, tá? Por enquanto a nossa boca ficou assim. Fiquem tranquilos e tranquilas, tá? Então legal, boca e aqui eu vou colocar brilho dos lábios. Ok. Maravilha, já fizemos olhos, tá? Eu posso, gente, também, por exemplo, eu tenho aqui cabelo, né? Eu posso também trabalhar alguns pontos do cabelo para dar um destaque, tá? Então, vamos lá, vamos fazer. Cabelos. Vou renomear aqui, cabelos, e ok. Vamos aumentar. Ó, tá vendo? Que eu tenho aqui algumas tonalidades diferentes, tá? Com o preto eu não vou me preocupar, só com as outras tonalidades, tá? Então, beleza. Opa. Ó, tem um cinza aqui legal e ok, eu vou trabalhar essas linhas, né? Não necessariamente inteiras, tá? Mas vou fazer aqui as linhas. Pronto, para ter um destaque maior. Aqui.
Beleza, aqui também. Ok. Só alguns pontos, gente. Aí aqui, por exemplo, eu tenho, né, uns detalhes que são... O cabelo é um pouco mais avermelhado e tal, né, tipo umas mechas. Então eu posso também trabalhar essas mechas em algum momento. Ok. Aqui. Beleza. Aqui também. Se você achar que, por exemplo, o pincel está muito pequeno, você pode pegar e aumentar, né, o seu pincel para talvez fazer. Quem tem uma boa noção de desenho, que sabe ilustrar, provavelmente vai ter alguma visão, né, de partes do desenho em que, por exemplo, eu não tenho. Né? Por mais que eu mexa com design, eu não tenho muita noção de desenho. Ok? Mas beleza, gente, fiz ali uns. Parece uns dreads, né? No cabelo da moça, mas não tem problema. O nosso resultado vai ficar interessante, tá? Ok, aqui. Maravilha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou ligar a visibilidade de todos os meus layers, tá? Então, olha só. Olha aqui. Então, ficou a tonalidade de pele, os detalhes dos olhos, tá? A boca, sobrancelha e os detalhes do cabelo. Ok? Beleza. Então, maravilha. Eu poderia até fazer aqui, gente, a pele também e tal, mas vou trabalhar em tese só com o rosto, tá? Ok. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui para organizar os meus layers. Então, ó, criei uma pastinha, vou colocar aqui como desenho. Ok. E aí, vou selecionar tudo, tá? Todos os meus layers aqui. Então, ó, cliquei no primeiro, segurei o Shift, cliquei no último, vou arrastar para cima de desenho. Quando eu arrasto, ele pega, tá vendo? E ele coloca os meus layers dentro da pastinha. Tá? Assim como você faz com arquivos normais no seu Windows ou no seu Mac, tá? Que você seleciona, arrasta, é o mesmo conceito. Beleza. Então já tenho aqui, ó, se eu, né, tirar, já tenho os detalhes do meu desenho. Tá? E aí eu vou, com a pasta selecionada, pressionar Ctrl J ou Command J no Macintosh. E ele vai duplicar a minha pasta. Essa primeira pasta eu vou tirar a visualização dela, tá? Na desenho copy aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Merge Group ou mesclar grupo. Tá? Legal, o que ele fez? Ele pegou e uniu, né? Ó, tá vendo? Ele uniu todo o meu desenho, tá? Então, aqui eu mantive meus layers separados, caso eu tenha algum problema. Porém, aqui eu uni, né? Eu dupliquei e uni tudo em uma única imagem, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? É agora que vem a nossa mágica. Vou clicar aqui em máscara e vou criar aqui uma máscara. Beleza. E aí, o que eu preciso? Ó, tá vendo? Eu preciso do nariz, eu preciso daqueles detalhes, né? Aqueles traços bacanas que eu falei, poxa, isso aqui não... né? Lembra que tinha aqui uma linha, uma expressão mesmo da moça, né? As linhas expressivas do rosto. E aí eu vou pegar e vou trabalhar agora isso na nossa mágica. Que não é mágica, tá? Mas olha só, tenho aqui o meu pincel, vou selecionar o meu pincel, vou aumentar esse pincel, tá? Porque ó, eu vou passar aqui em cima da pele, tá bom? Então aumentei o meu pincel, vou colocar a opacidade, porque ó, se eu não trabalhar a opacidade, olha o que vai acontecer.
Conceito de máscara, hein, gente? Máscara, quando eu passo o preto, ele apaga o meu desenho e revela o que está embaixo. E quando eu passo o branco, ele, né, traz de volta. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo só? Se eu passar o pincel com 100% de opacidade, né, o preto, a cor preta, vai revelar, ou seja, vai apagar o meu layer, né, aqui onde eu desenhei, e vai revelar a imagem de baixo. Se eu escolher a cor branca, pintando em cima da minha máscara, ele traz de volta. Tá? Por isso que eu gosto de trabalhar com máscara, gente, porque eu não preciso ficar dependendo do Ctrl Z, e aí, por exemplo, se eu chego a um ponto em que o Ctrl Z não me atende mais, eu perdi a minha imagem. Então, por isso que é importante sempre trabalhar com máscara. Tá? E aí, o que eu falei para vocês que a gente ia fazer? Trabalhar aqui a opacidade do pincel. Tá? Então, ó, vou selecionar a cor preta, porque eu quero revelar a imagem de baixo, e em opacidade eu vou colocar 15%. Tá? Maravilha. Então coloquei 15% e vou começar aqui a pintar em cima do meu desenho. Tá? Olha só. Olha o que vai acontecer. De maneira bem sutil, ele vai começar a revelar. Ó, posso até passar em cima dos olhos, tá, gente? Ele vai começar a revelar de maneira bem sutil os traços da minha imagem de baixo, tá? Legal, ó, eu já consegui ali alguns traços, tá? E como eu estou trabalhando com opacidade no pincel, se, por exemplo, eu estava passando uma vez, né, sem soltar o botão do mouse. Se eu soltar o botão, clicar novamente e passar, o que acontece? Ele vai trabalhar com 30% de opacidade aonde eu passar o pincel. Então aqui, tá vendo, né, que tem uns cabelinhos aqui da moça que fica em cima da testa. Eu quero salientar um pouco mais essa região. Então, ó, eu pego e passo novamente, tá? Ah, eu quero mais um pouquinho, beleza. Pronto, então ali eu já revelei alguns pontos que eu quero. Aqui a orelha também eu quero fortalecer um pouquinho mais os detalhes, né? Aí aqui, ó, no rosto eu quero trabalhar um pouquinho mais essas linhas, né? Aqui, ó, embaixo dos olhos, tá vendo? E sempre trabalhando com o pincel esfumaçado para não ficar um risco muito duro. Tá, ó, no nariz também. Quero ganhar esses detalhes. Beleza. Então, olha, nosso desenho já começa a ter um pouco mais de realismo. Ó, e aí o hardness que eu estou trabalhando, a gente tinha colocado em 60%, a dureza do pincel. Eu vou deixar em 0 para ele ficar bem esfumaçado, tá bom? E ó, vou trabalhar aqui mais uns detalhes. Tá vendo? Aqui embaixo eu tenho uma luminosidade que eu acho interessante explorar. Então esses pontos aqui, porque, gente, é luz e sombra que traz realismo, né, e contraste para a nossa imagem. Então, ó, vou pegar aqui também nos olhos, trabalhar um pouquinho melhor, aqui em cima, ó, né, que ela tinha um olho mais fundo ali, mais detalhado. Beleza, pronto. Também não posso exagerar muito, tá? Então, ó, aqui no queixo, eu tenho, né, nessa... Opa, desculpa, gente. Pera aí. Eu apertei uma tecla aqui sem querer, tá? Deixa eu, acho que nos meus channels, pronto. Pronto. Foi besteira minha, tá? Então, beleza, vou voltar aqui para minha máscara. E ó, tá vendo?
as partes aqui mais escuras do rosto dela. Gente, às vezes eu sempre faço isso para ter uma noção de onde eu preciso trabalhar melhor. Eu tenho o layer ativo, se eu ocultar, tá vendo? Eu consigo ver aonde eu preciso conseguir mais contraste para o rosto dela não ficar tão estranho. Então, olha, essa área aqui, ela é mais escura. Então seria interessante eu passar o pincel na minha máscara, né, atrelada ao desenho aqui, para eu conseguir um pouquinho mais de contraste, tá? Aqui também, essa parte do rosto dela é um pouquinho mais escuro por causa da sombra do cabelo. Então, beleza, ó, vou selecionar aqui e vou passar um pouquinho mais aqui para quê? Para eu ganhar mais volume, né, no rosto dela, tá? Aqui na bordinha. E aí, ó, lembra que eu falei que aqui é um pouquinho mais escuro, né? Então pronto, eu vou passar aqui para escurecer um pouquinho. E beleza, já começamos a criar, né, a ter um efeito mais interessante. Ó, na testa dela aqui. Ok. Pronto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha imagem para trabalhar um pouquinho essas linhas, tá? Que eu quero manter um pouco a estrutura do desenho, mas eu não quero deixar aqui tão, né, tão marcado, tá? Então eu vou pegar aqui, pronto, embaixo do olho. Olha só. E pronto, eu vou ganhando, né, vou ganhando ali um pouco de realismo, a luz, tá? Porém eu mantenho ainda os traços do meu desenho, ok. Sobrancelha também, vou diminuir meu pincel, pronto, para ganhar pelo menos aqueles pelinhos, ó, que eu tenho embaixo, tá vendo? Ele traz um pouquinho mais de realismo aqui também, pronto. E aí agora eu vou trabalhar minha boca, tá? A boca da modelo, ó. Então pego aqui, tá vendo? Aquela linha, né, que ela tem no meio da boca para fazer a divisão mesmo, ó. E aí eu vou pintando em cima para deixar os meus traços mais suaves, revelar os detalhes, né, da boca dela. Não, pintando, pintando, passando várias vezes o mouse para eu conseguir começar a pegar esses detalhes. Pronto. Então assim, gente, dá um pouquinho de trabalho, né? Ó, dá um pouquinho de trabalho, porém o efeito fica bem legal. Ó, se você perceber que está demorando muito para começar a sair esse efeito mais grosso, você pode tirar um pouquinho, a opacidade está 15, coloca, sei lá, 60, tá? E aí você vai passando, né, em cima dos traços aqui, pronto. Olha lá. Né, no cantinho da boca, ok, aonde o desenho está muito grosso, né? Ok, aqui tá legal. O cabelo, tá? Então, ó, o cabelo eu vou trabalhar aqui com uns 20%, 22%, tá bom? Né? E aí vou, ó, deixar ele um pouco mais suave, tá? Eu não quero simplesmente anular a minha, os meus rabiscos, mas eu quero deixar, ó, tá vendo aqui? Um pouquinho mais suave. Pronto. Então eu consegui destacar o cabelo ali, né, ó. Ele ficou, a linha vai ficando mais fina, maravilha. Né? Acho que aqui só a gente podia ganhar um pouquinho mais de contraste em algumas linhas. Né? Aqui ó, no cabelo. Ok. Maravilha. Aí, gente, beleza, consegui um efeito bem interessante. Né? Então, ó, tenho aqui as minhas duas imagens. Então, a de cima
e a de baixo. Tá? Ainda se você quiser trabalhar um pouquinho mais, você consegue. Tá? Isso sem problema nenhum. Mas eu quero mostrar para vocês mais um efeito bem interessante. Olha, se nós analisarmos esta imagem aqui e depois esta, ainda falta um pouco de contraste, ainda falta um pouco de volume, né? Aquele negócio mais o branco, né? Então as cores claras, as cores escuras. Então eu posso trabalhar um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Essa aqui, vou até escrever, é minha imagem original, tá? Então eu sempre vou manter a minha imagem original para qualquer problema. E aí, o que eu vou fazer nesse momento? Eu quero trabalhar nessa imagem, mas eu vou duplicá-la, tá? Então, Ctrl J ou Command J no Mac, eu duplico a minha imagem. Vou ocultar a visibilidade aqui da minha imagem original e aqui na minha cópia eu vou trabalhar os levels, tá? Para quem trabalha com Photoshop CS6, ele provavelmente está aqui em ajustes, né? Um acesso fácil, ou então você pode utilizar o atalho Command L, tá? Ou Ctrl L no PC, e aí ele abre aqui os levels, né? A caixa de levels, e aí a gente vai fazer o quê? Esse slider, né, essa setinha, ela é responsável para intensificar ou diminuir os pretos, né, as áreas escuras da minha imagem. Essa cinza são os meio tons e essa branca são os brancos. Tá? Então o que eu vou fazer? Nessa minha imagem aqui do layer, eu vou escurecer. Olha só. Escureci. Beleza, eu ganhei um pouco mais de contraste. Então eu joguei um pouco mais de preto na minha imagem. E agora eu vou pegar aqui o branco, tá? E também vou trabalhar, vou puxar ele um pouco mais para cá. Porém, toma cuidado para não estourar muito. Tá vendo que aqui, ó, as luzes ficaram bem estouradas. E isso não dá um efeito muito legal, tá? Então, ó, só deixa eu voltar aqui, só um pouquinho. Pronto. Acho que aqui a gente ganhou um contraste legal. Tá? Você pode desselecionar o preview para ver como estava antes e como ficou depois. Antes, depois. Ok? Beleza. E aí eu vou clicar em OK. Então é isso, gente. Então quando você vai desenhando, vai revelando com máscara, né, com essas opções, ele acaba criando esse efeito bem legal. Se a gente voltar aqui, ó, olha só como estava. Vou ativar a minha imagem original, tá? Se eu clicar aqui com a tecla Alt, né, e clicar só aqui no meu olhinho da imagem original, ele vai ocultar as outras e revelar só essa aqui. Então, Alt, tá vendo? Como era a minha imagem e como ficou. Bacana, né? Dá para quebrar um galho e trabalhar aí uma ilustração bem legal, tá? Então, eu poderia trabalhar ainda mais alguns detalhes para criar ainda mais realismo. Porém, eu não queria muito perder a identidade do meu desenho para que a pessoa olhe e fale assim, ah, ele pegou uma foto e fez um tratamento na foto. Não. Eu peguei uma foto e eu desenhei em cima dela para ficar mais com uma cara de desenho. Tá bom? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o blog, que mais dicas e tutoriais interessantíssimos surgirão nos próximos dias, tá bom? Então agradeço aí a companhia de todos e até a próxima, galera. Muito obrigado.